No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma válvula essencial em sistemas de refrigeração industrial, especialmente naqueles que utilizam amônia, a válvula ICLX-100 de 2 etapas da Danfoss. Essa válvula foi projetada para atuar nas linhas de sucção e retorno de vapor de amônia, garantindo uma abertura controlada e segura mesmo em condições de alta diferença de pressão, como ocorre após o degelo por gás quente, por exemplo. Ao longo deste vídeo nós vamos entender como a ICLX-100 funciona dentro da plataforma modular ICV, quais são suas principais características construtivas, como se dá o processo de abertura em 2 etapas e por que ela é tão importante para evitar golpes de líquido e proteger compressores e tubulações. Você também vai ver exemplos práticos de aplicação e compreender de que forma a ICLX-100 contribui diretamente para a confiabilidade, eficiência e segurança de todo o sistema de refrigeração industrial. Inicialmente nós vamos falar um pouco então da plataforma ICV, da Danfoss, que reúne diferentes válvulas em um mesmo conceito modular, permitindo que o mesmo corpo base receba módulos de função distintos, como a ICS, a ICM e a ICLX. Essa padronização reduz o número de variantes e simplifica a manutenção e otimiza o estoque de peças e sobressalentes. Entre as principais vantagens da plataforma ICV estão a modularidade e intercambiabilidade entre os diferentes módulos de função, ICS, ICM ou ICLX, a instalação padronizada e manutenção top and try, sem remoção do corpo da linha, o corpo de aço de baixa temperatura com pressão máxima de trabalho de até 52 bar, compatibilidade com amônia, CO2 e HCFCs e HFCs, integração total com sistemas e controles da Danfoss, além de certificações internacionais. A ICLX-100 é uma válvula solenoide de 2 etapas desenvolvida para abrir contra altas diferenças de pressão, condição que ocorre, por exemplo, após o degelo por gás quente em evaporadores. Durante o degelo, o evaporador é pressurizado com gás quente, enquanto a linha de sucção permanece em baixa pressão. Ao término do degelo, quando o sistema retorna para o modo de refrigeração, essa diferença de pressão pode provocar grandes golpes de líquido, ou pulsação de pressão e esforços mecânicos sobre componentes da linha. Além disso, a ICLX é uma válvula operada por gás quente, o que garante seu acionamento mesmo quando a linha de sucção está em baixa pressão. Essa característica é fundamental porque a válvula precisa abrir sem gerar perda de carga significativa na sucção, um ponto crítico em linhas de retorno, onde qualquer restrição pode afetar o desempenho do compressor e o equilíbrio do sistema. O uso do gás quente como fluido piloto mantém o controle preciso da válvula, permitindo abertura estável e sem necessidade de pressão diferencial elevada. É justamente nesse momento que a ICLX entra em ação. Ela abre em 2 etapas controladas, equalizando as pressões de forma gradual antes de liberar completamente o fluxo de vapor de amônia. Por isso, ela é amplamente utilizada em linhas de sucção após evaporadores com degelo a gás quente, em linhas de retorno de sistemas com múltiplos evaporadores, em linhas de sucção principais de grandes plantas frigoríficas ou sistemas que exigem controle de abertura progressiva para evitar choques térmicos e choques hidráulicos. Falando um pouquinho da construção e características da ICLX, ela é formada por 5 componentes principais: o corpo da válvula, em aço de baixa temperatura, a tampa superior, o módulo de função, 2 válvulas piloto EVM, uma normalmente fechada e uma normalmente aberta, e a conexão para a pressão do piloto externa. A válvula ICLX-100 pode trabalhar com até 52 bar de pressão. A temperatura de operação pode variar entre menos 60 e mais 120 graus Celsius. Ela também tem abertura manual disponível através do operador manual. Ela possui sedes de PTFE, o que garantem uma excelente vedação. Ela possui um projeto resistente à cavitação e de baixo peso. Ela também possui diferentes padrões de conexão soldáveis. Além disso, a ICLX-100, 125 e 150 já são fornecidas montadas de fábrica, com corpo e módulo superior integrados, o que simplifica a instalação e reduz o tempo de montagem em campo. Então, falando um pouquinho sobre alguma manutenção e inspeção que é necessária fazer na válvula, a Danfoss fornece kits de reposição para essas inspeções e manutenção. Então, a gente tem aqui o kit de inspeção, que tem as vedações principais, os anéis O-rings principais e a junta de vedação da tampa. Depois desse kit de inspeção, a gente tem o kit de reparo, que tem, além das principais vedações e anéis O-rings, a vedação de Teflon da sede da válvula,
presente, além de alguns outros componentes que são partes do módulo de função da válvula. E por fim a gente teria o kit overhaul, que é o kit que traz o módulo de função junto com os demais acessórios necessários, inclusive o operador manual de forma completa, para fazer a substituição completa do conjunto e permitir a funcionalidade total da válvula, onde permaneceria somente o corpo da válvula e o resto seria substituído de forma completa. Então nós vamos fazer agora aqui a desmontagem da tampa da SLX 100 e a remoção do módulo de função para demonstrar como seria na prática essa manutenção, né, ou eventual inspeção da válvula. Então nós vamos iniciar aqui fazendo a abertura dos parafusos. Então aqui a gente, antes de fazer a abertura da tampa da válvula, a gente vai mostrar um ponto importante que é o operador manual da válvula SLX 100. Então a gente tem o operador manual aqui, né, e aqui como a identificação já mostra, a gente tem girando no sentido horário, ele nessa posição onde está agora, a válvula vai funcionar de forma automática, no caso através da atuação dos seus pilotos, e no sentido anti-horário eu consigo fazer a abertura total da válvula de forma manual através do atuador manual, do operador manual. Então, para fazer a abertura da válvula aqui, a gente precisa tirar o operador manual da posição que ele está agora, porque ele está travado junto ao módulo de função. Para isso é necessário fazer uma abertura parcial do operador manual através da ferramenta, para deslocar a posição do anel de trava. Agora a gente vai fazer a remoção desse anel. Uma vez removido então o operador manual, agora a gente consegue fazer a abertura da tampa. Só para mostrar internamente a tampa aqui, ela também pode ser montada em qualquer sentido de posição. E para fazer então a remoção do módulo de função, ela tem duas cavidades na laterais onde a gente pode colocar uma chave de fenda auxiliar, e a gente vai fazer uma movimentação para subir e soltar o módulo de função. Vou tirar aqui a vedação. E aí está removido o módulo de função. Então agora a gente vai fazer aqui simplesmente a remontagem da válvula para mostrar o processo de remontagem. Então, no caso, se tivesse feito algum tipo de manutenção, intervenção no módulo de função, a gente ia colocar ele de volta para dentro. Então, vai demonstrar aqui de forma prática. Então aqui a gente, para conseguir tirar o atuador, o operador manual de dentro aqui da cavidade da tampa, a gente vai usar um parafuso M4, a gente vai rosquear sobre o orifício com rosca que ele tem no topo.
Então agora aqui falando um pouquinho sobre a posição dos pilotos na tampa, a tampa já vem com as marcações aqui em baixo relevo para facilitar a identificação dos pontos corretos para a instalação dos pilotos. Então a gente tem aqui nessa posição o piloto NC, o piloto EVM NC. Nessa posição aqui a gente tem o piloto EVM NO, o normal aberto, aqui o normal fechado, aqui o normal aberto. E nesse ponto da frente aqui a gente tem o ponto da entrada do piloto de gás. Então junto com o kit da válvula, esses componentes eles acabam vindo junto. Então essa aqui seria a posição do piloto de gás quente. Aqui a gente tem o piloto EVM normal aberto. E nessa posição seria o piloto EVM normal fechado. Notem que existe uma diferença entre os dois pilotos, onde o piloto normal aberto ele possui esse pequeno vinco no corpo do êmbolo, enquanto que o normal fechado não tem. Então é uma forma de identificar os dois, caso a etiqueta, né, que vem junto com ele já não esteja mais presente. Então um detalhe importante sobre a instalação do piloto EVM NC nas válvulas ICLX100, em aplicações onde a pressão de trabalho do sistema está acima de 6 bar, junto com o kit da ICLX vem um acessório que é uma espécie de um orifício calibrado. Esse orifício calibrado ele tem que ser instalado de forma rosqueada no piloto NC e ele tem a função, o papel de fazer uma redução de pressão em sistemas que trabalham acima de 6 bar, uma vez que a partir de 2 bar de pressão já é uma pressão suficiente para a atuação dos pilotos. Então esse orifício ele precisa ser instalado quando a instalação da ICLX for em sistemas com pressões acima de 6 bar, né? E um ponto importante é que esse orifício, principalmente em sistemas que estão sendo comissionados, pode acabar tendo o entupimento precoce através da sujidade do sistema da linha quando ela foi concebida. Então é importante a verificação, caso de não bom funcionamento, a abertura e checagem do orifício para saber se ele não está entupido. Mas o ponto fundamental é que ele tenha que ser instalado em sistemas com pressões acima de 6 bar para fazer a redução da pressão dos pilotos. Falando um pouco mais então sobre o princípio de funcionamento, que são as duas etapas de abertura, para o correto funcionamento dos dois pilotos, um normalmente fechado, o NC, e outro normalmente aberto, identificado como NO, eles devem ser acionados de forma simultânea. Quando ambos os solenoides são energizados, o gás quente proveniente da linha de descarga é direcionado ao topo do pistão da válvula, iniciando o primeiro estágio de abertura. É comum, após um ciclo de degelo, encontrarmos pressões de aproximadamente 7 a 8 bar antes da válvula e de 1,8 a 2 bar após a válvula, representando um diferencial de cerca de 6 bar, o que é evitado através da abertura em duas etapas. Na primeira etapa, que é a abertura inicial e equalização, ao receber o sinal elétrico, o piloto normalmente fechado, o NC, é energizado, permitindo que a pressão piloto externa atue sobre o pistão servo da válvula principal. Com isso, a ICLX se abre parcialmente, liberando cerca de 10% da vazão total. Essa pequena passagem permite que o vapor proveniente do evaporador comece a equalizar a pressão com a linha de sucção de forma lenta e controlada. Nesse estágio, a mola de sangria é comprimida, mantendo o controle sobre o pistão e impedindo a abertura total até que a diferença de pressão caia a um nível seguro. Já na segunda etapa, que vai se dar a abertura completa, à medida que a equalização avança, a diferença de pressão ΔP entre o evaporador e a sucção diminui gradualmente. Quando essa diferença cai para aproximadamente 1,25 bar de pressão, a força da mola interna supera a resistência do fluido sobre o pistão e a válvula abre totalmente de forma automática, restabelecendo o fluxo normal de vapor de amônia. Esse processo de abertura progressiva elimina o impacto da pressão, estabiliza o retorno de vapor e evita que os gases ou líquidos remanescentes do degelo causem vibrações, ruídos ou esforços mecânicos nas tubulações, inclusive o seu rompimento. Além de evitar golpes de ariete e choques térmicos, o sistema em duas etapas preserva a integridade dos evaporadores e compressores, prolongando a vida útil do conjunto. A válvula pode, se necessário, ser configurada para abertura em uma única etapa, conforme a necessidade da aplicação. Falando um pouco sobre o processo de fechamento, durante o fechamento, o gás quente que condensa no interior da válvula cria líquido sobre o pistão. Esse líquido precisa ser drenado para que o pistão feche completamente.
tornando o processo mais lento que o de abertura. Por isso, o tempo de fechamento deve ser avaliado no comissionamento, variando conforme pressão, temperatura e tamanho da válvula. Como referência, a Danfoss sugere cerca de 2 minutos para o fechamento completo, com 30 segundos adicionais de segurança. Esse controle é feito de forma precisa pelo controlador EKE 400 quando o mesmo é aplicado no controle de quadros de válvulas. Por isso, recomendamos fortemente a sua utilização, uma vez que ele pode ser integrado ao sistema de automação e supervisão da planta através da comunicação RS-485 protocolo Modbus. É fundamental garantir que a válvula de gás quente não seja aberta antes do fechamento total da ICLX, evitando sobrepressão e risco de golpe de líquido na linha. Entre as vantagens e benefícios da utilização da ICLX 100 está a abertura suave e controlada, que evita choques de pressão, a alta durabilidade e resistência mecânica em condições severas, baixa queda de pressão e alta estanqueidade, fácil manutenção com acesso pela parte superior da válvula, segurança operacional durante transições de degelo, compatibilidade com amônia, CO2 e HCFCs, benefício na eficiência energética aprimorada, ao reduzir oscilações de pressão e evitar que os compressores precisem compensar variações bruscas após o degelo, além de certificações internacionais para utilização global. Agora nós vamos aos alguns exemplos práticos de aplicação. Então imagine um sistema de refrigeração industrial com evaporadores que realizam degelo a gás quente. Ao final do degelo, o evaporador está pressurizado e a linha de sucção em baixa pressão. A ICLX é instalada na linha de retorno. Quando energizada, ela abre parcialmente para equalizar as pressões e somente depois ela abre completamente para restabelecer o fluxo normal de vapor de amônia. O resultado disso é um retorno suave, sem oscilações, protegendo compressores, tubulações e válvulas de expansão. Então, ao longo desse vídeo, nós vimos que a ICLX faz parte da plataforma modular ICV da Danfoss, que integra diferentes válvulas em um mesmo conceito construtivo, permitindo intercambiabilidade, manutenção simplificada e total compatibilidade com sistemas que utilizam amônia, CO2 e outros refrigerantes na indústria. Entendemos também que a ICLX 100 foi projetada especialmente para abrir contra altas diferenças de pressão, uma condição crítica que ocorre após o degelo a gás quente. Seu funcionamento em 2 etapas automáticas garante que a equalização de pressões ocorra de forma gradual, evitando golpes de líquidos, picos de pressão e sobrecarga nos compressores. Vimos ainda que a válvula é operada por gás quente e utiliza 2 pilotos, um normalmente fechado e outro normalmente aberto, acionados simultaneamente. E que esse processo de abertura controlada não apenas protege o sistema, como também melhora a eficiência energética, mantendo a pressão do separador mais estável e reduzindo o esforço de compressão. Por isso, a ICLX 100 é muito mais do que uma válvula solenoide. Ela é um componente de segurança, controle e eficiência, indispensável em sistemas de refrigeração industriais modernos que exigem confiabilidade e desempenho contínuo. O seu design robusto, modular e de alta precisão reflete a essência da engenharia Danfoss: eficiência, segurança e performance duradoura em cada aplicação.